Olá, Shalom! Bem-vindo a este canal e desta vez nós vamos falar de um tema tão importante que é como ter visão aberta. Quando nós falamos de dons, visão, é lógico que você tem muita vontade de entender, porque você foi feito para ter comunicação com Deus, para ter um relacionamento com Deus. Então, é lógico que essa sede do sobrenatural está aí no teu coração. Para entendermos melhor sobre visão aberta, precisamos voltar um pouquinho para o Éden. Lá no Éden, Adão e Eva viam a Deus o tempo todo. Eles tinham visão aberta. Eles viam tudo do mundo natural e assim também viam tudo do mundo espiritual. Visão completamente aberta. Mas o pecado entrou e com o pecado, Adão e Eva perderam a eternidade, perderam a presença de Deus. E porque perderam a presença de Deus, o Espírito de Deus, perderam essas habilidades sobrenaturais que Deus deu a eles. Deus é um Deus de misericórdia, de restituição, e mesmo no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus ter vindo para o resgate, para a salvação, homens e mulheres que buscavam a presença de Deus tiveram momentos de restituição, tanto da presença de Deus como de habilidades sobrenaturais. Por isso que você encontra Moisés tendo visão do Senhor na sarça ardente. Era uma visão aberta, ele viu. E quando nós lemos Atos capítulo 7, ali Estevão teve a revelação de que Moisés, ele não viu só a chama e a sarça ardente, ele viu o Senhor. Assim também, muitas vezes, Moisés teve visão aberta. Quando nós chegamos em 2 Reis, capítulo 6, nós já estamos falando de um profeta chamado Eliseu. O profeta Eliseu, ele tinha um dom, ele era profeta, e os profetas eram chamados de videntes, porque Deus revelava coisas a esses homens, mostrava muitas coisas a esses homens. E a palavra vidente depois ficou distorcida, mas ele era um profeta de Deus, e em certa ocasião, Deus revelava para Eliseu todos os planos do rei da Síria. E este rei, furioso, quando descobriu que todos os planos dele eram frustrados porque Deus revelava a Eliseu, ele pensou, bom, é muito fácil, é só eu eliminar Eliseu, acabou o problema. Então ele soube que Eliseu estava num monte e ele cercou esse monte, um grande exército cercou esse monte. O discípulo de Eliseu que estava junto com ele, chamado moço, servo, são várias formas de falar sobre um discípulo. E o discípulo de Eliseu que estava com ele ficou apavorado quando viu o número de inimigos. E Eliseu estava calmo. Sabe por que Eliseu estava calmo? Porque Eliseu já tinha visto, Deus abriu a visão para Eliseu. Eu sempre explico sobre visão, que é como Deus abrir uma cortina e nós podemos ver o mundo, sair do mundo natural e entrar no mundo espiritual. E Eliseu, ele estava tranquilo, porque ele estava vendo muitos anjos ao redor da montanha. Então Eliseu, ele fez uma oração, e esse texto está em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 17 ao versículo 18. Está escrito que Eliseu clamou, falou, Senhor, abre a visão dele. E quando o Senhor ouviu a oração de Eliseu e a visão do servo de Eliseu foi aberta, imediatamente ele acalmou. Sabe por que ele acalmou? Porque ele viu que tinha o inimigo, mas muito maior era o número de anjos que estavam ao redor da montanha do que o número de inimigos. Tanto que Eliseu disse, maior é o número dos que são por nós do que os que são contra nós. Isso é visão aberta, extraordinário. Nós vemos também Ezequiel, capítulo 1. Este é o capítulo em que Ezequiel estava na Babilônia. Mas Deus deu uma visão aberta para Ezequiel e ele viu o trono de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele descreve em detalhes tudo que ele viu em Ezequiel, capítulo 1. E Ezequiel, ele estava na Babilônia, como cativo lá na Babilônia. Mas
Ali o inimigo podia ter levado Ezequiel, mas não roubou, não pôde roubar a presença de Deus do interior de Ezequiel. Por isso ele não estava limitado à Babilônia. E Deus abriu a visão, e ele não viu só o trono, ele teve muitas outras visões durante todo o seu ministério. Nós vemos também que Daniel ele viu, ele teve sonhos. Agora, o que eu quero dizer para você é que você pode ter uma visão aberta, como Eliseu. Você está acordado e com seus olhos naturais, você passa a ver por uma capacitação que Deus te dá sobrenatural. Com os teus olhos naturais, você vê o reino espiritual. Essa é uma forma de visão aberta. Mas existe outra forma de visão aberta, que é por sonho. Isso também é uma visão aberta. Eu vou te dar um exemplo de uma pessoa que teve visão aberta em sonho, Jacó. Jacó saiu da casa dos seus pais, ele estava desanimado, ele estava triste, ele estava inseguro, e quando ele, cansado, foi dormir, ele pegou uma pedra, deitou a sua cabeça sobre a pedra e ele, em sonhos, teve uma visão. E a visão que ele teve foi de uma escada que ligava o céu à terra, e através dessa escada ele viu uma porta do céu, e a porta estava aberta, e dessa escada e por essa porta desciam anjos e subiam anjos nessa escada. Mas ele não viu só isso, ele viu o Senhor que estava do lado dele, e ele recebeu uma palavra do Senhor. E quando ele acordou, ele disse: eu vi o Senhor. Tanto que ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Então, você já chegou à conclusão que você pode ter visão aberta com os teus olhos físicos, você pode ter visão aberta através de sonhos, você pode ter visão também através de uma percepção na sua mente. Você não está vendo, mas você entende e você sabe o que está acontecendo no reino espiritual. Isso é um discernimento que Deus te dá na mente e que também é uma visão. Para você entender um pouco melhor, no livro de Jó, ele explica as formas que Deus fala. Jó, capítulo 33, a partir do versículo 14 está escrito: Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então nós vemos, muitas pessoas querem ter visão, mas agora você entendeu que a visão tem que ter um propósito. É a soberania de Deus na sua vida. Ele não vai te dar visão só porque você quer enxergar. Você leu o livro de Jó, ou é para te dar um aviso, ou é para que você entenda alguma coisa, ou é para te avisar de alguma coisa, para que você não caia naquela cilada. Deus tem um propósito, ou no caso dos profetas, como foi Ezequiel, Daniel, era para o povo de Deus. Eram visões que ajudariam o povo de Deus a voltar para o caminho do Senhor. Nunca é uma visão só porque você quer ver. No caso de Eliseu, ele precisou ver todos aqueles anjos para acalmar o coração dele e ter a certeza de que ele não seria ali destruído, não seria preso ou morto, ele e o seu discípulo. Então a visão sempre tem que ter um propósito, não é quando você quer e nem é todo mundo que tem. Eu sei que eu já estou respondendo um monte de perguntas. Por quê? Deus é soberano. Qual é a sua função? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e depois todas as outras coisas são acrescentadas. Dons, é muito bonito você ter dom, mas o que adianta você ter dom e você não ter caráter? Você ter dom e você não ser cheio da palavra de Deus? Você ter dom e você não ter o fruto do Espírito? Você vai ser destruído em 2 tempos. Saul, ele dançou, ele profetizou com os profetas.
E ele perdeu tudo, porque o caráter não estava trabalhado na vida dele, porque ele não tinha fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o amor, é a mansidão, é a benignidade, é tudo que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, que você precisa ter na sua vida. E dom, não é todo mundo que tem o mesmo dom, porque Deus assim escolheu. Para uns ele deu o dom de profetizar, outros de visão, outros de curar, porque dessa forma o único que teve dom sem medida foi Jesus. Nós precisamos um dos outros, cada um tem o dom que Deus deu e eu preciso do meu irmão, porque eu não sou completo sem ele. Um tem sonho, o outro tem interpretação de sonho, um tem visão aberta e o outro tem discernimento de espíritos. Então nós precisamos andar uns com os outros para sermos completos e termos toda a diversidade da manifestação do Espírito, que é um só a diversidade da manifestação através do corpo de Cristo. Então, quando nós lemos em 1 Coríntios, eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, agora eu estou deixando aquilo que eu expliquei antes na palavra para você, a soberania de Deus. E o que você tem que fazer? Ore e fale: Deus, eu quero mais da tua presença, eu quero a manifestação do teu Espírito na minha vida e eu quero o dom do teu Espírito em mim, mas trabalhe em mim também, no meu caráter. Eu quero buscar ter o fruto do Espírito. Essa é a oração que você tem que fazer. Mas falando ainda de sonhos e visões, eu gostaria que você abrisse comigo em Joel, capítulo 2. Em Joel, capítulo 2, o Senhor anuncia um momento muito esperado, porque depois que Jesus, ele morre e ressuscita, ele já tinha anunciado para a gente algo que aconteceria. E já estava anunciado em Joel, capítulo 2, que depois que Jesus morresse, ressuscitasse e ascendesse aos céus, haveria o derramamento do Espírito Santo. É uma promessa que Jesus lembrou aos seus discípulos antes de se tornarem apóstolos. Ele disse assim: não saio de Jerusalém até a promessa se cumprir, até serem revestidos de poder. Eles obedeceram, buscaram a presença de Deus. Eles não escolheram o dom, eles buscaram a presença de Deus. E a promessa é o que está escrito em Joel 2, a partir do versículo 28, e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Até os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Olha o que ele está falando, as manifestações são variadas. Uns vão profetizar, outros vão sonhar e outros terão visões. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos ver pessoas com este dom de visão aberta, com essa capacidade de visão aberta. Uma pessoa que eu vou citar é Pedro. Muitos tiveram, mas Pedro, em Atos capítulo 10, ele vê em Atos capítulo 10, do versículo 9 ao 48, ele tem uma experiência, ele está orando antes de comer, e o Senhor abre a visão, e ele vê com os seus olhos, descendo dos céus, um lençol cheio de animais impuros, e Deus ali fala para ele: olha, tudo aquilo que eu santifico se torna puro. Deus estava, através dessa visão, preparando Pedro para um momento muito importante. Não foi uma visão só para Pedro ter. Não, Pedro, se Deus não tivesse dado essa visão, Pedro teria dificuldade de aceitar o convite de Cornélio, de ir até a casa dele, por ele ser gentil. Mas como Deus deu a visão, quando chegaram as pessoas pedindo para Pedro ir até a casa de Cornélio, prontamente ele foi. E ali havia um propósito. Essa visão tinha um propósito maior. E qual era o propósito maior? Era o propósito de ver ali
toda a família de Cornélio, os amigos, os vizinhos de Cornélio se converteram, foram batizados na água, batizados no Espírito Santo. Olha o que uma visão trouxe, muito benefício para uma cidade toda, porque não foi só a família de Cornélio. Esse impacto, né, nessas pessoas provocou um impacto ali em Cesareia Marítima. Mas também o mesmo Pedro, ele quando estava na prisão, ele teve uma experiência de visão aberta com um anjo que entrou lá na prisão, e ali ele poderia ter simplesmente visto que a corrente tinha quebrado, a porta estava aberta, os soldados estavam dormindo, mas ele viu mais do que isso, ele viu o anjo, porque ele precisava desse impacto para ele poder simplesmente ele poder ter mais força para sair daquele momento. E toda a igreja primitiva e todos eles ali, todos reunidos orando por ele, tiveram essa experiência do impacto da presença de Deus na vida de Pedro. Então, como ter visão aberta? Você não pode, isso é Deus que dá, e Ele dá com um propósito, e o propósito de Deus é sempre muito maior do que simplesmente você quer ter porque você quer ter. Não, é um propósito para impactar uma cidade, para impactar pessoas que vão se converter, para dar um recado urgente. É isso que Deus quer para a sua vida. Então, eu espero que você tenha entendido o que é e como é ter visão aberta. E espero que você tenha entendido que você tem que buscar a Deus em primeiro lugar. E Ele, com certeza, Ele quer te dar mais do Espírito e Ele quer te dar dom. Mas o dom é Ele que escolhe para você. Que Deus te abençoe.